3 anos. Tá? Então, gente, de início, o que vocês já ouviram falar da colonização do Brasil aí? O que vocês têm conhecimento dessa época? O Pedro Álvares Cabral. Sabe que o Brasil não era uma ilha, vários habitantes. Primeiro nome foi Ilha de Veracruz, né? Sim. E depois eles começaram a fazer esse campo de homens, fazer as latas, depois começaram a catar o vinho, mandar o campo ali. E da questão das leis, o que vocês... Não, Sei, Portugal, e antes, vocês acham que tinha lei aqui antes ou não? Claro, né? Direita, não, o Brasil é ali como uma visão. Não, mas os índios. Tinha gente aqui antes, porque quando eles chegaram aqui. Lembra que a gente estudou nos primeiros dias? Povos sem escrita? Tem vários povos. Você tem, sim, uma série de leis que são morais. Não necessariamente. Você precisa de uma lei escrita para que a lei exista. Você tem os costumes, você tem leis orais, e você tem todo um regimento aqui, toda uma organização, até, diria, estatal, né? Organização de poder, de política entre esses povos indígenas. São várias nações, né? Não era tudo a mesma coisa. Isso a gente também tem que explicar logo de cara. Não era tudo a mesma língua, o mesmo povo, os mesmos costumes. Você tinha até povos inimigos uns dos outros. Existiam uns que praticavam canibalismo, outros não. E várias matizes. Mas o que os portugueses, aqui quando chegaram, tiveram contato principalmente com os tupi, né? Eles tinham aquele preconceito, aquela ideia de que eles falavam que era um povo sem fé, sem lei e sem rei. Porque eles diziam que não existiam essas letras no alfabeto tupi, na língua tupi, não existiam essas letras. Então, para eles, falavam que eles eram selvagens, que era um povo que vivia sem fé, sem lei e sem rei. Que, na verdade, não corresponde mesmo com a verdade, porque eles tinham fé, mas fé nos deuses deles. Eles tinham lei, mas era uma lei não escrita, uma lei oral, e tinham não necessariamente um rei. Você tinha dentro dessa matriz de cultura um líder que era aquele que se destacava de alguma forma, seja na batalha, seja na obtenção de recursos, e que todos confiavam nele como sendo aquela pessoa que vai guiar eles naquele momento em que eles precisavam. Podia mudar de líder em época de guerra, podia mudar de líder em época de uma escassez de alimentos. Aquele que melhor respondesse às necessidades seria o líder. Ele não era eleito e nem por hereditariedade, nem pelo sistema comum europeu, e sim por uma comprovação de aptidão, de habilidade, tipo uma meritocracia. Assim, cargo adaptativo à situação. Na verdade, ele até teria que prover a aldeia, né? Se cobrava muito do líder, e ele tinha que promover as festas, enfim, era toda uma relação diferente do que os europeus estavam acostumados aí em relações de poder. Por isso que daí eles vieram já com esse preconceito. Com essa ideia de que se eles não são iguais nós, eles são selvagens, eles vão conseguir entender essa ideia de que um povo todo tivesse como líder alguém que era escolhido meio que espontaneamente como mais adaptado àquela situação que eles estavam enfrentando e etc. Tá? Aqui na apostila vocês vão ver uma descrição mais baseada nesse povo tupi. Tá? Lembrando que existiam vários povos aqui no Brasil, e não necessariamente todos eram dessa forma, tá? E aqui eles falavam assim, ó, que cada maloca, né, maloca era a reunião de várias casas, de várias famílias, né? Era comandado por um chefe, e havia o chefe da aldeia, mas o poder deste último não era muito maior que o dos chefes das malocas. Esse chefe, também chamado de principal, tinha como obrigação, que o diferenciava dos outros, o fato de ir à frente da guerra, não no sentido figurado de dar ordens, ele ia mesmo à guerra, e de dar presentes aos visitantes e também de fazer essas festividades, tá? Só que sempre as grandes decisões, mesmo existindo a figura do líder, ela era tomada de forma de deliberações entre o grupo.
Tanto que é comum em vários povos indígenas aqui, sul-americanos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar alguma aldeia, alguma coisa, ou estudar a formação deles, você tem dentro da aldeia uma casa grande, que é bem no centro mesmo. Geralmente, essa casa é só permitida a entrada dos homens, tá? E são tomadas as decisões. Então, mesmo existindo o chefe, as decisões são deliberativas entre os líderes, entre os homens, né? Mesmo não é uma autocracia, não é bem uma ditadura. Então, era uma forma bem diferente de se governar do que tinha na Europa. Na Europa, naquela época, era o absolutismo, né? Principalmente em Portugal. Como a gente viu, na Inglaterra nem tanto, existia o parlamento. Mas em Portugal ainda era aquele absolutismo, que o rei mandava e desmandava, e o que ele falava era lei. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles tiveram uma experiência bem diferente. Coisa que hoje se discute essa questão deliberativa e maior participação, né, da população. Então, pelo contrário, né? Às vezes os índios eles tinham mais governo do que os portugueses, quem sabe, né? Mas as experiências mostram também que esse tipo de democracia muito direta, né, participação de todo mundo, funciona bem em pequenos grupos. Grandes grupos, não tem como, né? Imagina, sempre fala assim, imagina se toda a lei aqui no Brasil tivesse que ser ouvida todos os eleitores. Sei lá, 200 milhões, não sei quantos, 100 milhões de eleitores tem no Brasil, não sei exatamente o número, né? Imagina se cada eleitor, todo projeto de lei, tudo que for decidido do país tivesse que ouvir cada um dos eleitores, cada um dos eleitores tivesse direito de fala. O troço não ia para frente, não ia andar, sinceramente. Então, esse tipo também de participação direta, se ouvir todo mundo, se reunir tudo num lugar, e cada um ter um direito à fala, de se resolver na deliberação, funciona com pequenos grupos. Em grandes grupos, obviamente, o problema é maior, né? Então, por isso que nós adotamos hoje o sistema de democracia representativa, né? Não é a democracia direta. Aceitaram uma boa, eles tentaram entender, Alguns sim, outros não. É bem complicado você falar da relação e você tentar jogar tudo no mesmo saco, entendeu? Porque você tem vários povos, é a mesma coisa da África. A África, o pessoal tem muito preconceito também ainda. Tanto que tinha um professor de história da África que a primeira coisa que ele chegou no primeiro dia de aula falou assim: qual que é a capital da África? Quem sabe? Primeira perguntinha que ele fez. Sabe, no continente? Isso. Muita gente esquece disso. O que ele quer dizer com isso? A África é um continente inteiro. Então você tem vários países, vários povos, várias etnias, vários reinos, vários impérios lá. Então você tem diferenças. Você tem povos inimigos ali dentro. Então, uns aceitavam os portugueses de forma pacífica. Outros, de forma combativa. Não se submetiam. Outros buscavam relações comerciais, relações de poder. Você teve várias e várias formas de reação à entrada dos portugueses e ao domínio português. Você teve povos que aceitaram pacificamente, até ajudaram os portugueses. Porque você tem... E isso foi utilizado na África também, na colonização do continente africano. Que é o seguinte, você chegou numa região aqui, eles já observam de cara que você tem armas melhores, que você tem coisas melhores, você tem um barco que atravessou ali, você não tem, um povo diferente. O que você vai ver? Ó, estou em guerra com aquele povo lá. Se você me ajudar a destruir eles, nós facilitamos a entrada aqui para você, nós mostramos onde tem os recursos, nós até ajudamos a escravizar eles. Mas são meus inimigos, né? Você não pode descê-lo. Então acontecia muito isso. Até aquela conversa, assim, né? De muita gente que tenta desmerecer a escravidão e a dívida histórica, né? Que tem. Você fala, mas os negros se escravizavam entre eles mesmos. Não, eles não eram entre eles mesmos. Eram povos diferentes. Né? Eram reinos diferentes, reinos inimigos. Não eram os negros africanos, eram os Zulu, eram os Hutu, eram os Tutsi, eram vários povos de várias nações, e às vezes até nações inimigas. Entendeu? E a escravidão sempre foi comum na história da humanidade. Durante milhares de anos.
Então, você não tem como jogar essa culpa aí para os africanos. A culpa era dos europeus, sim. Não tem como justificar, né? E aí, gente, sim, teve povos aqui indígenas no Brasil que ajudaram os portugueses. Inclusive, ajudaram a combater outros e até escravizar outros índios. Certo? Mas cada um era uma nação, era um povo, e alguns se viam como inimigos. Não como, nós somos brasileiros, nós vivemos aqui no mesmo território, nós temos que ser todos amigos e nos unir com os portugueses. Não. A gente tem que ser prático e jogar a realidade das coisas. Às vezes você tem um inimigo que você quer um aliado para combater. E os portugueses, às vezes, eram esse aliado que você queria. No Rio Grande do Sul, fácil de convivência, então, aceitado. Eles eram criar gado, estabeleceram charrus, por exemplo, e lá era roubar o gado. De combater mesmo, né? Professor, os portugueses, no caso, não tomaram as terras. Eles tinham espaço para todo mundo. Claro, né? Tinha espaço para professor. Tem espaço. Mas hoje, por exemplo, na minha casa, lá tem um espaço para construir uma casa lá nos fundos, mas eu não vou deixar ninguém chegar lá e construir se eu não deixar. Entendeu? Espaço tem, o Brasil é enorme. Mas era deles. Os caras chegaram, Eles tiveram que aceitar, então, se o português chegar. Tem vezes que você tem que aceitar, senão a bala come, né? Basicamente isso, entendeu? Foi uma coisa de conquista. Entendeu? Não podemos romantizar as coisas. Certo? Não podemos achar que os portugueses chegaram aqui lindos, maravilhosos, com o objetivo de civilizar e ajudar os pobres índios. Né? Porque, tinha espaço para todo mundo. Não, o espaço é deles. A terra deles. Os caras chegaram aqui e tomaram mesmo. É difícil estudar. Não tem outra palavra para isso. Estudar essa parte da história, porque também muito que foi escrito também foi muito equivocado, né? A visão dos portugueses. Uma parte interessante sobre isso um documento, não sei qual documento que foi feito, que falava que um dos nativos apontou para o polar de um dos tripulantes e apontou para a terra. E eles colocaram claro sinal deles querendo mostrar que tinha ouro na terra. Só que não. Só que não. Muito bem ele só ter gostado do polar e tá querendo apontar para tentar levar. Então, você tem essa visão muito eurocêntrica do evento. Então, é difícil você mediar mesmo que é real para o mundo. Exatamente. E outra coisa, né, gente? Eu sei que a minha casa ali onde eu moro foi território indígena e eu não estou nem um pouco interessado em devolver para eles. Então, eu também não vou ficar lá julgando os portugueses lá atrás se eu não estou nem um pouco interessado em devolver para os índios a minha casa. Então, não podemos também só julgar os outros. Certo? E aí, gente, a divisão do trabalho deles, né, apesar que não é bem o nosso foco, era feita através de critérios sexuais, né, ou então etários. Óbvio que eles não vão colocar um idoso doente para caçar, né? Ou a mulher também não tinha, segundo os critérios deles, aptidão para caça. Então, geralmente, nessas comunidades caçadoras-coletoras, as mulheres elas ficavam na coleta de alimentos e os homens com a caça, certo? Se bem que há vários estudos que mostram que a maior parte da alimentação desses povos caçadores-coletores vinha da coleta de alimentos e não da caça. Caça é difícil. Hoje em dia, caçar com arma é difícil. Imagina caçar com arco e flecha, correndo. Uma das várias técnicas que eles tinham era de encurralar, de pegar um bicho já doente, ficar perseguindo. Então, às vezes, eles levavam dias e dias caçando para depois voltar lá com aquele animal. Enquanto isso, todo mundo sobrevivia por meio de raízes, por meio de legumes, de frutas que conseguia por ali, certo? Se bem que a proteína animal é bem importante aí para o desenvolvimento. A gente está falando de um período de povos assim que era extremamente difícil a sobrevivência, entendeu? Então, eles tinham um modo de vida que hoje não soa estranho, por exemplo, sacrificar recém-nascidos que nasciam com deformidades, ou idosos, né? Era comum e era justificável, porque eles viviam em pequenos bandos que tinham que toda hora estar se deslocando. Então, se eles tivessem que ficar ali
atrasando todo o grupo por causa de uma pessoa que não conseguia andar, poderia significar a morte do grupo. Era um tempo de realmente de escassez. Eles não tinham comida na geladeira. Eles não tinham um fósforo para acender o fogão ali na hora. Entendeu? Então a gente tem que entender que era questão de vida e morte mesmo. Certo? Não tem como analisar canibalismo, esses comportamentos todos. A adaptação, né? Entendeu? Hoje em dia daí é outra discussão, né? Hoje em dia você... Sim, tem toda uma polêmica, né, envolvendo, inclusive eu sou contra hoje, né? Você já sabe minha posição aí da busca da moral absoluta. Eu acredito, sim, que hoje em dia não se justifica mais esse tipo de coisa, né? Entrega para a FUNAI, entrega para uma missão aí que tá ali, né? Fazendo serviço, sei lá. Entrega para alguém, né? Não precisa matar mais. Não precisa mais caçadores-coletores. Mas isso aí é meu ponto de vista. Tem muita gente contra. E já me xingaria de fascista aqui agora. Então, já poderia ser cancelado se eu falasse isso no Twitter, certo? Mas é meu ponto de vista, certo? Então, gente, vamos falar dos tratados anteriores, porque isso aqui é interessantíssimo. Tá? Tratados antes do descobrimento. Certo? 1480, Espanha, Portugal, e aí vocês vão ver o tamanho poder que Espanha e Portugal tinham nessa época. Eles eram as maiores potências, pelo menos do mundo europeu, né? Óbvio. Eles assinaram o Tratado de Toledo. Os japoneses, os chineses, nessa época, estavam um pouco se lixando com os europeus. Né? Se eles mandassem uma cópia desse tratado lá para o imperador chinês, ele ia só rir. Eles dividiram o mundo entre eles, que bonitinho. Pelo menos eles sabem escrever, olha só. Então, gente, esse tratado aí, eles dividiram o mundo, tá? Em dois. As águas, se vocês pegarem a apostila na página 362, vai ter uma imagem ali, ó. As águas ao sul das Ilhas Canárias seria território de exploração portuguesa e as águas ao norte das Ilhas Canárias, território de exploração castelhana, né, que seria hoje a Espanha. E eles ficaram brincando aí de dividir essas linhas do mundo por um bom tempo. Certo? E daí, em 1492, teve um novo tratado que foi... Em 1492 você vai ter o Colombo, né? Que chega nas Américas. Reza a lenda que buscando um caminho para as Índias, né? E tentando meio que provar que a Terra era redonda, isso é balela. E tentando buscar tanto que esse preconceito que a gente tem que na Idade Média achavam que a Terra era plana, isso aí é mais preconceito do que verdade. Tá? Eles não eram tão estúpidos assim na Idade Média. E reza a lenda que Colombo deu essa justificativa que estaria buscando um caminho para as Índias, mas que, na verdade, eles meio que sabiam o que tinha ali no meio que eles poderiam encontrar. Eles estavam meio que tentando fazer um reconhecimento do que eles iriam reivindicar ali com esses tratados. Certo? Outra teoria que já tem alguns historiadores que defendem que dizem que Colombo queria buscar recursos para fazer uma nova cruzada. Há quem diga também que as próprias navegações eram uma forma de cruzada. Tanto que eles utilizavam símbolos dos cruzados e que eles buscavam realmente essa coisa de levar a cristandade para o mundo, de civilizar outros povos, de expandir a fé cristã e etc. Então, há quem interprete as próprias grandes navegações como uma forma de cruzada também. Tá? E aí, gente, em 1493, depois que Colombo chega à América, né? Tanto que
a existência da América ali na Europa não era tão desconhecida assim, tanto que você já tinha históricos de navegações dos vikings que já tinham chegado e colonizado a Islândia, a Groenlândia, e tem registros e sítios arqueológicos hoje que provam que os vikings chegaram no continente americano. Só não foram bem recebidos, né? Foram enxotados de lá. Certo? Mas você tem registros, você tem evidências arqueológicas que mostram isso hoje. Os ingleses, né? Os senhores expulsaram. Não. O continente americano, não tô falando. Ah, tá. Era um povo da América do Norte, não lembro a etnia agora deles, mas era aqueles dos filmes americanos, né? Tipo, Chaban, Apache, esses aí, eram diferentes um pouco da cultura dos índios sul-americanos. Então, você tinha já registros e coisas da existência de um continente ainda a oeste ali da Groenlândia, que já era de conhecimento dos europeus. Então, não era tão segredo assim, certo? E aí, em 1493, você tem a bula não sei exatamente a pronúncia em latim disso aqui. Tá? E ela divide o novo mundo entre Espanha e Portugal. Certo? Você vai ter essa divisão aí. Então, eram os portugueses, os espanhóis e o Papa, né? Pegando o mapa do mundo, conhecido então, e traçando linhas ali, dizendo o que era de cada um. Né? E essa bula inter coetera demarcou da seguinte forma. Vocês têm aí na página 362, ali embaixo, a divisão dela. Meridiano a 100 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. O que estivesse a oeste do meridiano seria espanhol, e o que estivesse a leste, português. Certo? Então, vocês podem ver que, pela divisão, todo o continente americano, América do Norte, América do Sul, não ficaria nem um pedacinho de terra para Portugal. Tudo espanhol. E aí entra já uma das grandes evidências disso, de que eles não estavam, já tinham conhecimento do que tinha aqui, é que Portugal não ficou contente com essa divisão e ficou brigando para expandir o mundo aí que era de direito dele. Tá? E aí, em 1494, você vai ter o famoso Tratado de Tordesilhas, né? E esse eu acho que todo mundo já ouviu falar. Tratado de Tordesilhas. E esse estabeleceu o meridiano a 370 léguas, não só 100 léguas, né? A oeste das ilhas de Cabo Verde, o que estivesse a oeste seria espanhol, e o que estivesse a leste seria português. Tá? E aí tem aquela divisão clássica, né? De que Portugal ficaria só com aquela pontinha ali do litoral brasileiro e que depois ele foi tentando expandir, literalmente invadindo o território espanhol. Né? E dos índios também, não só espanhol. Porque enquanto isso aqui tudo estava sendo feito, os índios estavam aqui vivendo, nem fazendo ideia do que estavam lá dividindo as terras deles. Né? E aí, gente, esses foram os tratados de divisão, né, das terras. E daí nós temos as primeiras leis, os primeiros sistemas jurídicos da colônia. E, em grande parte, vai reproduzir tudo aquilo que a gente viu aí na outra aula sobre as leis portuguesas, né? Principalmente a questão lá das ordenações. Só que com algumas particularidades, óbvio, que daí eles precisavam adaptar.
algumas adaptações aqui com a aplicação das ordenações da lei aqui no território, né? Vamos lá. Primeiros. E aí, gente? Já vamos explicar para vocês que, no início, não vou ficar copiando o quadro, tá? Senão fica muito conteúdo aí. Mas já vamos explicar para vocês o seguinte: nos primeiros anos do descobrimento do Brasil, Portugal não estava com interesse nenhum aqui. Ele só queria era fincar a bandeira e marcar território. Só isso. Não teve nenhum interesse em explorar ou em povoar, em nada. Certo? Ficou meio que deserta a terra. Até que daí outras potências que também estavam surgindo na época, como França, Holanda, a Inglaterra, começaram a apresentar uma ameaça, e a própria Espanha também, né? Começaram a apresentar uma ameaça a essa expansão territorial que eles estavam fazendo aqui. Eles começaram a fixar uma colônia aqui no Brasil. Mas as primeiras tentativas de colonização, de fato, do território brasileiro só foram feitas uns 40, 50 anos depois de 1500. Por volta de 1040, 1050, que começaram realmente a tentar fazer alguma coisa aqui no território. Tá? E aí, as primeiras formas, as primeiras tentativas de colonização do território foram as chamadas capitanias hereditárias. Vocês já devem ter estudado isso aí também. O que eram as capitanias hereditárias, gente? Era uma espécie até de privatização, de loteamento, de concessão pública. Eles parcelavam o território em linhas retas mesmo. Vocês podem ver aqui na imagem da página 364, tá? Todas linhas retas, dividindo o território, e eles concediam a certas famílias, a certos nobres, a pessoas com dinheiro, aos homens bons, né? Aqueles que tinham algum interesse em vir aqui colonizar. Era um sistema que eles já tinham feito em outras colônias ali na África e que tinha dado certo. Só que tinha dado certo por quê? Por conta muito da proximidade. Era mais fácil a viagem, mais rápido o deslocamento, mais rápido as trocas de informações, né? E não tão assim já selvagem no território. Então, aqui, pouquíssimas capitanias hereditárias deram certo. São Vicente Fernandes. Eu não lembrava exatamente quais o número, mas de todas elas, só essas duas aí efetivamente deram algum resultado. E nem foi um sucesso assim tão estrondoso. As outras, alguns nem sequer chegaram aqui a tentar colonizar, abandonar. E outros faliram, desistiram, foram atacados, etc. Então, foi um experimento fracassado, essa primeira tentativa de colonização. Vocês podem ver aqui que ela durou aí, mapa das capitanias hereditárias, entre 1534 e 1536, certo? E aí, gente, esse sistema se mostrou falho, ele durou até 1548, e aqui a gente já começa a escrever alguma coisa, porque daí aqui em 1548 finaliza as capitanias hereditárias e Portugal tenta criar um governo geral. Governo geral, tá? Substituindo aí o sistema das capitanias hereditárias e tentando estabelecer uma centralização de poder, uma centralização de comando aqui no Brasil, tá? Vou colocar aqui, esse governo geral, ele finaliza as capitanias hereditárias. Eu gosto desse tipo de história, né? Eu nunca me deu trabalho de decorar as capitanias hereditárias que deram certo. Eu não ensino fundamental não faço com você. Eu literalmente decorei isso no ensino fundamental. Eu nunca mais esqueci, nunca decorei isso aí.
finaliza as capitanias hereditárias. O governo geral. Aí ele trouxe o fim aí das capitanias. Mas o pincel tá meio esquisito, não sei se... Então, eu estava gravando aula em casa, não sei se eu deixei eles estampados no tempo. Estão meio secos. Tá com carga, mas... Enfim. Esse governo geral, ele tinha o quê, gente? O papel de defender o território, né? E viabilizar, né? A justiça, a organização ali e tributos. Isso era muito importante, óbvio, né? E nesse primeiro momento, qual que era a renda que era extraída do Brasil? Ao Brasil, exatamente. A árvore que deu um nome, né, ao país. Era uma tronco que extraía um tingimento muito importante, muito caro, muito valioso ali no continente europeu. E a primeira forma de exploração comercial que Portugal achou nessa terra que descobriu foi o pau-brasil, certo? Depois eles foram descobrindo novas formas aí, principalmente engenho, cana-de-açúcar, né? Já tinha experiências benéficas em outras colônias, e eles viram que aqui o clima também era favorável a esse tipo de cultura. O açúcar era muito valioso também lá na Europa, certo? E até uma brincadeira que eu sempre falo, assim, que por que os condimentos, né? Por que as especiarias eram tão importantes? Eu sempre brinco, assim, que eu não gosto de pimenta, por exemplo. É uma brincadeira pessoal, né? Eu não gosto de pimenta, porque eu falo que pimenta ficou inútil depois que inventaram a geladeira. Porque as especiarias eram tão valiosas porque eles enchiam de tempero as comidas porque eram mal conservadas. Então você tinha que comer aquela carne meio podre já, disfarçando o gosto cheio de tempero. Então por isso que eu brinco, né? Que o pimenta não é mais necessário hoje em dia. Você já tem geladeira para conservar as coisas, não precisa mais disfarçar o gosto. Então era caro mesmo, era tão visado, importante, essas especiarias, esses temperos, essas coisas, porque eles tinham realmente... Era a forma, às vezes, que eles tinham de conservar o alimento. Sal. Sal era... Você salgava a carne lá, deixava secando, né? Carne, charque, coisa, porque não tinha geladeira. Gente. Eles tinham que dar um jeito de conservar o alimento, de manter ele viável para o consumo aí, sem ter as formas que a gente tem de conservação hoje em dia. Então, é importante que depois eu tenho salários, até os romanos pagavam às vezes em sal. Em Roma, não era? Em Roma. Em Roma pagava em sal. Eu até brinco, quando eu fazia faculdade ainda, eu ficava imaginando assim, vindo um soldado romano, os saquinhos de sal dele lá na proa do navio, voltando das guerras púnicas. Todo feliz, assim, daí começa a chover. Assim. Vai derretendo, sabe? Eu sempre imaginava isso. Eu sou nerd, eu faço as piadas de nerd mesmo. Mas vamos lá. E aí, gente, uma das formas que... Olha só, que voltando, né? Voltando ao tema que a gente estava falando, uma das formas que o governo geral tinha de viabilizar a defesa do território e essa governabilidade era o quê? Fazer alianças com os índios que se mostraram mais pacíficos e mais abertos a parcerias com os portugueses, né? Isso foi repetido, gente, pelos europeus durante muito tempo, inclusive na África também. Tá? Não era uma tática nova. Quem aí já ouviu falar da história de Ruanda, né? Vocês nunca ouviram falar dos massacres, dos problemas que tiveram em vários países, né? Quando os europeus colonizaram a África. O que eles faziam, gente? Eles dividiram o império, eles dividiram o mapa africano. Vamos fazer uma similitude aqui, mas é porque isso aconteceu aqui também. Não na mesma proporção, né? Mas aconteceu. Eles dividiram o mapa do continente africano inteiro
sem respeitar as fronteiras já estabelecidas pelos reinos originários. Então, eles colocaram, às vezes, isso de forma estratégica, não foi por acaso, não. Eles colocaram no mesmo território povos inimigos. Porque uma das formas que eles chegavam de colonização era, ó, você vai ser nosso aliado, ó, você tem umas características mais europeias, eu percebo que você é mais branco, seu nariz é mais fininho, mais bonitinho. Então, você é mais parecido com a gente aqui, você vai ajudar, você vai ter cargos públicos, você vai ter cargos no exército, você vai fazer parte da administração. E aquele povo lá que você sempre foi inimigo, ó, vai ser nossos escravos. Olha que proposta tentadora, né? Então, nós vamos te ajudar a dominar eles. Isso aconteceu em vários países africanos durante muito tempo. E daí, depois, quando os europeus saíram, o que você acha que esse povo que passou séculos ali sendo escravizado, sendo subordinado, sendo tratado como cidadão de segundo classe fizeram? Foram buscar a vingança, né? Procurem saber dos massacres de Ruanda. Por isso que tem tanta guerra civil lá. Esse é um dos maiores motivos que tem tanta guerra civil no continente africano. Esse histórico aí, né? Que os europeus saíram e deixavam os povos que eram séculos inimigos dentro do mesmo país ali para se resolverem sozinhos. Tem até um filme, que é uma história real, do Hotel Ruanda. Um filme muito bom, inclusive. Que conta um pouco sobre essa história aí, sobre esses massacres. Os caras mataram cerca de 800 mil pessoas à base da facada e de porrete. Imagina, não. A sanguinolência que foi, né? E daí conta a história, se viu, conta a história de um cara que era gerente de um hotel de luxo e que ele ajudou a refugiar vários povos que estavam sendo perseguidos naquele hotel. E a ONU meio que começou ajudando, mas depois abandonou ele lá. E é real a história. O cara salvou muita vida. E a ONU não faz nada a respeito da assistência civil. Não faz nada, né? Porque o que a ONU pode fazer? Repudia. Vocês vão ver isso em direito internacional. A ONU não pode fazer nada. Soberania. A ONU não pode fazer nada porque tem a soberania dos países, exatamente. A ONU, a adesão da ONU é autônoma. Então, você não tem uma polícia do mundo, você não tem um exército do mundo. Entendeu? E você tem aqueles países que são do Conselho de Segurança Permanente, que é a Rússia, China, Estados Unidos, França e Inglaterra. Esses 5 países. E o voto deles, eles podem vetar completamente qualquer ação que a ONU queira tomar. Por exemplo, a ONU quer fazer alguma ação lá na Ucrânia e a Rússia vai dizer não. Acabou. Tem que fazer. Só de falar, né? Só precisa de um. Esses 5 são os considerados as cadeiras permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Eles têm poder de veto de qualquer decisão da ONU. Sozinhos. Basta um dizer não, acabou. E são países antagônicos, né? Com interesses antagônicos. Então, você nunca vai ter uma deliberação ali, uma decisão em que todos vão concordar. Que ainda há muita disputa de poder, inclusive na colonização da África. Colonização da África em países... isso já estamos mudando o foco, né? Mas vamos explicar um pouco disso. Há vários países em que as ditaduras eram colocadas com apoio dos Estados Unidos ou da União Soviética, então, né, para favorecer a Guerra Fria. A Líbia, por exemplo, o Muammar Gaddafi. O Muammar Gaddafi foi financiado há muito tempo pela União Soviética, lá, colocado como um cara fantoche. Inicialmente, pelos Estados Unidos. E daí o que acontece? Quando acabou a Guerra Fria, o jogo... foi ajudado para si, porque a Rússia estava, a União Soviética estava invadindo o Afeganistão, né? 79. Enfim. E depois que acabou a Guerra Fria, o jogo geopolítico continuou. Né? Tal previsto como Huntington, no livro dele, Guerra de Civilizações. A guerra hoje é civilizatória. Ela não é mais por interesses geopolíticos de uma ideologia, capitalismo versus socialismo. Hoje em dia é civilizações. Religiões, islamismo versus cristianismo, Rússia, Oriente versus Ocidente,
Essas que são as grandes disputas hoje e que se mostraram corretas. O cara escreveu esse livro lá por volta de 93. Coisas que foram acontecer lá por 2010, 2000 e pouco, que ele tinha cravado já vários anos antes. Cara, é bom. Professor, Ah. e existe hierarquia de soberania também? Por exemplo, os Estados Unidos é uma... Não, entre o mundo não existe hierarquia. Não existe soberania, né? Não, Tipo, aqui o tem... que existe é o tamanho do taco, né? Ó, eu posso mais. Eu Mas tenho... ele tem uma influência no mundo. Óbvio. Então, mas a soberania dele é assim, então, Não, porque a soberania... Todo país tem soberania, entendeu? restrita de grande. O que os Estados Unidos tem é força. O jogo geopolítico internacional é força. Não existe outra descrição. Os Estados Unidos, ele sozinho, tem mais porta-aviões que o resto do mundo inteiro. Só os Estados Unidos tem mais porta-aviões que todos os outros países do mundo juntos. O Brasil tem que um. O Brasil não tem nenhum. Ele tinha, mas foi aposentado. Tá perdendo, óbvio. O jogo é esse, mas ele ainda tem muito poder, principalmente militar. Então, óbvio, ele vai ter, a decisão dele vai ser melhor, vai ser maior, vai ter um poder de coerção maior que os outros países. Em tese, a soberania dos Estados Unidos é a mesma que de Botsuana. Mas uma disputa internacional aí, diplomática, os Estados Unidos falou, Botsuana ninguém vai ouvir. Verdade. No mundo da política, a gente volta com coisas reais, né, gente? Um plano ideal é tudo bonitinho, declaração dos direitos, todos os países são soberanos, e etc, etc, etc. Na realidade, o que a gente tem é a Ucrânia. Exato. A situação internacional que manda é o produto externo bruto, a potência, tudo isso. Vários significados. Tem várias formas de você verificar esse tipo de coisa. Inclusive, depois eu vou recomendar para vocês um vídeo do professor Rock que fala sobre isso. Qual que é o país mais poderoso do mundo, né? Depende da região que você está falando. Depende de critério que você está usando. Se é força econômica, se é força bélica, se é produção. Porque hoje em dia o mundo é dependente de petróleo. O Irã pode ferrar com a economia mundial, assim, ó. O Putin mostrou já também que a Rússia ainda tem um poder considerável. Mesmo não vencendo a guerra rapidamente, ele tem um poder de barganha entre a Europa, energético, excepcional. Então, você tem que ver esse tipo de coisa. Os Estados Unidos estão meio que de mãos atadas. Eles não tomaram nenhuma posição assim, efetiva. Né? Não foram lá e mandaram tropas e tal. Professor, na tua opinião, quais são, por exemplo, os motivos que levam a ainda estar acontecendo essa guerra da Ucrânia e a Rússia? Porque em questão de poder, a Rússia está superior. E por que não? Eles continuam, parece que assim, aos pouquinhos. Eu acho que depois da escolha deles, já tinham destruído tudo, né? Sim. Por que será que eles estão assim? Porque é uma guerra de dominação, né? É uma guerra clássica de tomada de território. Se eles jogarem uma bomba atômica lá, não vai servir mais para nada, para ninguém. E é uma demonstração de força, né? A Rússia está barganhando, a Rússia está mostrando potência. Como ela não é mais uma potência econômica, ela tem que mostrar que ela é uma potência energética ou militar. Tem várias. A Rússia, o plano geopolítico dela funciona na ideia da ilha mundo. É toda uma teoria que envolve que quem dominar aquele território vai dominar o mundo, etc, etc. Mas, basicamente, assim, é sobrevivência. No plano geopolítico, é sobrevivência. Mais forte do mundo. Mas vamos lá, gente. Voltando aqui para o Brasil, colônia. Outro dia a gente conversa disso aqui tudo numa mesa de boteco aí. Né, numa mesa de boteco bem bacana. Inclusive, quem sabe falar muito melhor disso que eu é o Professor Rock aí, que é um ótimo canal no YouTube que eu recomendo, tá? Depois vou mandar os links ali para vocês. O cara é muito bom, tá? E ele tem bastante experiência, já trabalhou na ONU, já é consultor de política internacional. O cara manja. Então, ele sabe o que ele está falando. Eu sou só um curioso aí que estou
dando meus pitacos aí para vocês, tá? Sem contar que ele é todo bonitão, bem vestido e fala bem pra caramba. Eu falo pra minha esposa, eu falo assim, meu sonho é ter metade do Charles desse cara aí, do professor Rock. Mas vamos lá. Daí, gente, então eles foram fazendo toda essa estrutura jurídica, administrativa nas colônias aí com esse governador geral, tá? Ele era, em resumo, uma espécie de rei aqui dentro, tá? Ele era a segunda, acima do governador geral era só o rei mesmo. Então ele era tipo o chefão aqui da colônia, tá? Tanto que nas colônias espanholas, esse governador geral recebia o nome de vice-rei. Tá? Vocês podem ver, se vocês pesquisarem, você vai ter vice-rei da Colômbia, vice-rei do não sei o quê, dos nomes que eles davam lá, era o nome de vice-rei. E aqui é que descreve melhor do que governador geral. E aí, gente, e da estrutura judiciária que eles trouxeram. Estrutura judiciária que eles montaram aqui. Você tinha o cargo de ouvidor. Esse ouvidor era o seguinte, ó. Ele tinha o dever de conhecer julgar processos cíveis e criminais em que fosse partes. Os juízes alcaides procuradores. Tá ligado, Sara? Está no pente. Procuradores tabeliantes. Hidalgos. Mas que a gente não Abades. Aqui está no 20, mas tá 17. Priores. Ou pessoas graduadas. Juízes alcaides, tá? É um cargo. Procuradores. Tá, gente? Dentre outras aí causas que eles tinham. Suspeição de juízes, causas em que este se desse por impedido. Não copiar tudo, porque senão é muita coisa aí, não precisa decorar tudo isso não, tá? Nem o professor decora as capitanias hereditárias que deram certo. Não vou ficar exigindo que vocês decorem tudo que o ouvidor tinha que fazer lá no Brasil Colônia. Tá? Hã? Não entendi. Vamos? Você tem que tentar fazer lá, só uma dor pra nossa cabeça hoje. Ah. Não, problema. Tá, daí você tinha também o juiz ordinário ou da terra.
fluido ordinário ou da Terra. E esse era eleito entre os homens bons, né? Lembra que a gente viu esse conceito? Além de eleito. E ele tinha como função que processar o julgamento. Processos cíveis e criminais onde não houvesse juiz de órfão necessário julgar criminais e onde não houvesse juiz de órfão, deveria também exercer essas funções. Vocês podem ver aí que, como a gente estudou na aula passada ali das leis portuguesas, alguns cargos vão se repetir. Porque eles vão copiar a estrutura e o funcionamento da justiça portuguesa aqui também. Tanto que as ordenações de lá eram as aplicadas aqui também, certo? Então, vários cargos nós vamos ver aqui que são os mesmos, certo? Muda uma ou outra coisinha aí em relação às particularidades que havia aqui, que não era a mesma coisa que Portugal, obviamente, tá? Nós tínhamos também o juiz de vintena, ele era um juiz para cada 20 habitantes. Eles deram quase iguais os outros, né? Sim, é. As mesmas nomenclaturas. Tá? Distante. Uma légua da sede. Sabe quanto que é uma légua? 6 quilômetros. Certo? Então, vocês podem ver que vai repetir. Alguns cargos nós vamos repetir aí do que a gente leu, estudou na aula passada. Certo? Esse juiz de vintena, então, ele julgava em processo verbal, ou seja, era bem rústico o negócio, né? Que era exatamente para atingir aquelas pessoas que estavam distantes da sede, da cidade. Sem apelação nem agravo às questões de pequena monta, excluindo-se as relativas a bens imóveis e infrações em posturas municipais. Então, era para resolver as pequenas querelas, né? De furto de galinha, etc, etc. Professor, Certo? e essa colonização, e ela reflete no Brasil hoje? Assim, o que ela refletiu? O que ela trouxe para nós hoje? Assim? Em que sentido você fala? Tipo assim, vamos dizer assim, se o Brasil fosse colonizado pelos Estados Unidos, mudaria uma coisa Não. hoje? Não mudaria nada, né? Só a língua mesmo.
Não, não mudaria nada, porque que nem eu falei quando a gente estava falando dos Estados Unidos, gente. Esse mito que se criou do tal da colônia de exploração, colônia de povoamento, isso não existe. O objetivo da colônia sempre foi servir para mandar produto para a metrópole e a metrópole pegar o que tinha aqui e forçar, depois, na época do mercantilismo, forçar a balança comercial favorável, entendeu? Então, colonizado pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, pela Holanda, fosse o que fosse, o Brasil ia ser o que é hoje. A América Latina não ia mudar nada. Porque aqui, aí é que entra uma das questões também que o professor Roque sempre fala, que a geopolítica ainda influencia muito. A gente tem o seguinte, muitos países atrasados, igual o Brasil, né, em desenvolvimento, podemos falar assim, né, não só tão pejorativo, assim, muitas vezes por causa do território mesmo, do clima. Boa parte do território brasileiro é uma floresta densa, que não produz nada, fora árvore, né? Você não tem... A boa parte da Amazônia não foi andando. Não vai fazer nada lá. Cheio de doença. Cheio de malária, de um monte de coisa aí que mata a pessoa se chegar lá. Então você vai fazer o quê no lugar desse? O que você vai desenvolver aqui? Tudo distante, tudo difícil. O continente americano que atravessado por uma cordilheira que praticamente impede o acesso de um oceano para o outro. Então você não tem como desenvolver muito isso aqui. Agora, os Estados Unidos não. Os Estados Unidos tem a maior planície agricultável do mundo, plana. O rio Mississippi é o maior rio navegável. Não é o maior, né? Mas toda a extensão dele é navegável. Não tem nenhuma cachoeira, não tem nada. Os caras foram abençoados. Eles têm ligação do Oceano Pacífico, tem litoral no Oceano Atlântico. Os caras foram abençoados com um território propenso a dar certo. E aqui, ao contrário. Questão de relação Brasil e Portugal hoje, mal, né? Não, boa. São vários tratados com eles. Reciprocidade, acordo científico, consegue falar, nossa, você consegue ir para lá e coisa fácil. Acordo de língua. Tem uma relação boa. Portugal antigamente era uma potência tão forte, porque o país deles é tão pequeno. Eu não sei. É uma pergunta muito difícil, gente. Então, porque ele era. Porque território nem sempre quer dizer força, entendeu? Você tem, por exemplo, o Império Romano. O Império Romano atingiu uma extensão enorme, mas foi difícil para a admissão tudo. Não, tamanho não é documento, né? Inclusive na geopolítica. Tá? Se bem que às vezes é força, né? Tanto que uma das justificativas da Rússia para ter tanto território é que quando eles começaram, a nação russa, né? Começou na Ucrânia. Não é uma planície. Muito fácil de imaginar. Você precisa, quando você está num território muito fácil de invadir, você precisa ter muita terra para ficar cada vez mais distante de chegar na sua capital. E quando fizer isso, você ter lugar para fugir, se reorganizar para tornar mais novo. Então, a Rússia sempre foi muito grande, sempre foi muito expansionista, porque é da tradição deles buscar essa sobrevivência, essa proteção territorial em volta ali da capital deles. Mas isso aí é assunto para outra aula, uma conversa de bar. História do direito. Brasil colônia, tá? Então vamos dar um intervalinho, gente. Daí depois a gente volta e termina aqui de estudar essa questão e já vamos falar das legislações aplicadas aqui, tá?